E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos resolver uma das questões da prova da OBMEP do ano de 2019, do nível 1, que é referente ao sexto e sétimo ano do ensino fundamental. E no enunciado dessa questão nós temos o seguinte: as casas da figura ao lado devem ser preenchidas com números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. A coluna indicada por 294 já está preenchida. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com este asterisco em verde? Isso significa que para resolver este problema nós precisamos determinar qual número deve substituir este asterisco que nós temos aqui em verde. E para resolver este problema nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Então vamos agora para a sua resolução. A pergunta que nós precisamos responder é: qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com o asterisco em verde? E as informações que nós temos é que as casas dessa figura elas são preenchidas sempre com números primos e também que em cada linha ou coluna o produto desses números deve ser igual ao número indicado pela seta. Vamos analisar um exemplo. Aqui no caso do número 294, nessa coluna nós temos preenchidos os números 2, 7, 3 e 7. E todos esses quatro números são números primos. E o número 294 representa o produto desses quatro números. Vejamos, nós temos aqui 2 vezes 7, cujo resultado é igual a 14, que vezes 3 é igual a 42, que vezes 7 é igual a 294. Então, pensando assim, nós podemos analisar como é que vai ficar este retângulo que aqui eu indiquei em verde, que se refere aos números primos que multiplicados resultam em 150. E para determinar quais números são esses, nós podemos fazer a decomposição do número 150 como um produto entre fatores primos. E aqui nós já observamos que o número 3 representa um desses fatores. E nós temos que determinar quais outros fatores teremos aqui em cada uma dessas casas. Então nós vamos começar decompondo o número 150 como um produto entre fatores primos. E para realizar a decomposição do número 150, nós podemos começar dividindo ele pelo número 2. E o nosso quociente será igual a 75, que agora já não é mais múltiplo de 2, mas pode ser dividido pelo número 3. E terá como quociente o número 25, que nesse ponto já não é mais múltiplo de 3, mas é múltiplo de 5. E ao dividirmos 25 por 5, o nosso quociente é igual a 5. E por fim, nós podemos dividir o número 5 por 5 e o seu quociente será igual a 1. Isso quer dizer que a decomposição em fatores primos do número 150 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Ou seja, nós teremos exatamente este produto. E agora nós precisamos analisar quais desses números vão ocupar quais dessas casas. Pelo enunciado, não foi dada nenhuma dica sobre a ordem na qual esses números aparecem. Portanto, nós precisamos considerar também esta coluna que nós temos aqui com 4 números, e nesta coluna, os números serão fatores primos do número 462. E o que nós podemos afirmar é que aqui nesta casa nós teremos um fator que vai se repetir na decomposição em fatores primos do número 150 e também vai se repetir na decomposição em fatores primos do número 462. No entanto, nós já podemos excluir o número 3 porque ele já foi utilizado aqui, então o 3 não deve aparecer novamente aqui nesta casa. E assim nós vamos então agora fazer a decomposição em fatores primos do número 462. E nós podemos começar dividindo o número 462 pelo número 2, que é o menor primo que representa um de seus divisores. E ao dividir 462 por 2, o nosso quociente é igual a 231, que agora, como é um número ímpar, não é mais um múltiplo de 2. Portanto, nós precisamos analisar qual será o próximo número primo maior que 2, que é um divisor de 231. E o próximo número primo que nós temos após o 2 é o número 3. Mas será que o número 3 é um divisor de 231? E eu posso afirmar que sim, porque ao somar os algarismos do número 231, 2 mais 3 mais 1 é igual a 6, e 6 é um múltiplo de 3. Portanto, o número 231 é múltiplo de 3. E ao dividir 231 por 3, o meu quociente é igual a 77, que neste ponto já não é mais um múltiplo de 3, porque ao somarmos os algarismos 7 e 7, ou seja, ao realizar a operação 7 mais 7, nós teremos um resultado que é igual a 14, e 14 não é múltiplo de 3. E assim nós temos que determinar qual é o próximo número primo, que é maior que 3 e é um divisor de 77. E este número não é o número 5, uma vez que 77 não termina nem em 0 e também não termina em 5. Logo, não é múltiplo de 5.
E se nós pensarmos no fator primo 7, ele já representa um divisor de 77. Portanto, ao dividir 77 por 7, o meu quociente é igual a 11, que por sua vez também só pode ser dividido por 11 e terá como quociente o número 1. E dessa forma, a decomposição em fatores primos do número 462 será igual a 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11, porque foram justamente esses fatores primos que apareceram aqui em sua decomposição. Agora, neste ponto, nós podemos voltar e pensar em qual número que deve ocupar esta casa, que é uma casa comum ao número 462 e também comum ao número 150. O que significa que aqui deve aparecer um fator primo que é comum desses dois números. E se nós analisarmos esses dois números, aqui no 150 nós já podemos eliminar o 3, uma vez que ele já foi utilizado aqui, e desse modo, o único fator primo comum que nos resta é o número 2. Portanto, aqui nesta casa nós vamos preencher com o número 2, e aqui nós já podemos eliminar tanto o 2 do 150, quanto também o 2 do número 462, uma vez que ele já foi utilizado aqui nesta casa, que é comum aos dois números. E lembrando que o nosso objetivo é determinar qual número deve substituir este asterisco aqui que está em verde. Agora nós já podemos considerar que aqui na decomposição do número 150, falta preencher dois números que vão ocupar essas duas casas. Mas como esses dois números são iguais, nós já podemos preenchê-los aqui. E assim nós já eliminamos também essas possibilidades. E nós já sabemos como ficará a distribuição dos fatores primos de 150 aqui nessas casas. E aqui tanto faz a ordem na qual eu preencho esses números 5 porque eles são iguais. Agora, tendo em conta aqui a decomposição de 462, nós vamos analisar também a decomposição do número 84, uma vez que a decomposição de 84 em fatores primos e a decomposição do número 462 também em fatores primos terá uma casa em comum aqui. E o próximo passo é analisar o que vai acontecer aqui nesta casa. Mas antes de continuarmos, se você está gostando da resolução deste problema, já se inscreva no canal. Assim você pode acompanhar a resolução de vários problemas de matemática que são postados aqui no canal diariamente. E não se esqueça de deixar o seu like, assim nós conseguimos gerar mais engajamento para este canal e este conteúdo pode chegar para mais pessoas. Então, voltando para a resolução do nosso problema, agora nós vamos considerar a decomposição em fatores primos do número 84. Então nós temos lá 84, que é um número par, e nós sabemos que nós podemos começar dividindo este número pelo fator primo 2. E ao realizar esta divisão, o nosso quociente é igual a 42, que novamente pode ser dividido por 2 e terá como quociente o número 21, que neste ponto pode ser dividido por 3 e terá como quociente o número 7, que agora não pode mais ser dividido por 3, e sim, somente pode ser dividido pelo próprio 7, e terá como quociente o número 1. E desse modo, a decomposição em fatores primos do número 84 é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Isso quer dizer que nós vamos distribuir esses 4 fatores aqui nessas 4 casas, que são referentes aos fatores do número 84. E nós podemos levar em consideração que aqui exatamente nesta casa, que é uma casa que traz um fator que também é fator do número 462, nós podemos observar que nesta casa nós não podemos colocar o número 2. Uma vez que o fator 2 já apareceu aqui para o 462, e ele só vai aparecer aqui nessas 4 casas uma única vez. Isso quer dizer que, se aqui nessa casa deve vir um desses 4 números e eu não posso colocar o número 2, então as opções que eu tenho são os fatores 3 ou 7. Então aqui nesta casa eu só posso colocar o fator 3 ou o fator 7. E para eu tomar essa decisão sobre qual número que deve vir aqui nesta casa, eu também preciso levar em consideração agora a decomposição em fatores primos do número 495, porque esses fatores vão aparecer aqui nessas 4 casas que estão dentro deste retângulo em roxo. Então nós vamos agora decompor o número 495 em fatores primos. E a primeira coisa que nós podemos observar é que 495 não é um múltiplo de 2, portanto nós não vamos dividi-lo por 2. E o menor número primo que é divisor de 495 é o número 3, uma vez que ao somar 4 mais 9 mais 5, nós vamos obter 18, que representa um múltiplo de 3. E ao resolver esta divisão, 495 dividido por 3, o meu resultado é igual a 165, que novamente pode ser dividido por 3 e terá como quociente o número 55, que agora neste ponto já não é mais múltiplo de 3,
e só pode ser dividido por 5 ou por 11, e nós vamos optar o menor desses fatores, que no caso é o número 5. E ao dividir 55 por 5, o nosso quociente é igual a 11, que poderá ser dividido somente pelo próprio 11, e terá como quociente o número 1. Agora neste ponto nós já temos a decomposição em fatores primos do número 495, na qual nós temos 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. E se nós estabelecermos uma comparação e buscarmos quais fatores em comum nós temos entre esses dois números, o 84 e o 495, nós podemos analisar qual número deve vir aqui nesta casa, porque aqui nós teremos um fator que é comum de 84 e também de 495. Nós podemos observar que o número que representa um fator comum nas duas decomposições é o número 3. Portanto, aqui nesta casa nós vamos preenchê-la com o número 3. E assim, nós já podemos eliminar este 3 da decomposição de 84 e também este 3 da decomposição de 495. Agora, neste ponto, nós sabemos que o número 3 deve vir aqui nesta casa, e aqui sobrou para esta casa apenas uma possibilidade, que no caso é o número 7, porque o 3 já foi preenchido aqui. Então, considerando esta casa, ela será preenchida com o número 7. E assim nós já eliminamos o 7 da decomposição de 462, que aparece aqui nesta coluna, e nós também eliminamos o 7 aqui da decomposição de 84. E agora neste ponto, nós já conseguimos determinar a resposta para esta pergunta. Porque aqui na decomposição de 84, nós vamos utilizar os fatores 3, 7, que já foram utilizados, e aí vai nos restar os fatores 2. E como esses dois fatores são iguais, então aqui nós teremos um desses fatores, e aqui nessa casa na qual nós temos o asterisco em verde, nós também vamos utilizar o fator 2. Portanto, nós sabemos que o asterisco verde deve ser igual a 2. E desse modo, nós já podemos responder a esta pergunta e nós sabemos que é justamente o fator 2 que preenche esta casa. Com relação às casas que ficaram em branco, nós podemos preenchê-la com quaisquer dos outros fatores, porque nós não temos nenhuma outra restrição com relação a isso. No entanto, nosso objetivo era determinar qual número que preenche esta casa. E você conseguiu compreender a resolução deste problema? Você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação que eu apresentei? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias e estratégias a respeito da resolução deste problema. E não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você acompanha todos os vídeos que são postados aqui diariamente e pode aprender mais matemática ou revisar conteúdos que você já estudou. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas com a resolução de questões das provas da OBMEP do nível 1. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.